Começando mais um Câmara em Debate, sempre levando até você detalhes do que acontece na Câmara de Vereadores, para que você conheça o que o vereador que você elegeu faz pela cidade e também, claro, pelo seu futuro. Hoje estamos recebendo o médico cardiologista Kleber Costa, ele que é vereador pelo PL e que tem uma jornada dupla, hein? Representa você aqui na Câmara e não deixa de atender e operar lá na ponta, é cardiologista, veio para cá de coração aberto. A gente falou isso na outra vez, né, doutor Kleber? Com certeza. Para descontrair. A gente está gravando o nosso programa hoje, num horário especial, em função da sua rotina, que não é tão simples. O senhor não é um político profissional. O senhor, como profissional, é médico e tem a política como uma missão. Estou falando errado ou é isso mesmo? Exatamente, eu acho que eu sou um profissional na política. Verdade, Marcos. A política passou por um incidente na minha vida, né? Nós tivemos uma paralisação na atividade médica no primeiro governo do Theo Vilela e eu, como sempre, fiz política institucional. Eu fui de Conselho Regional de Medicina, 20 e poucos anos, fui até de sindicato, tive uma participação pequena, e na Sociedade de Medicina de Alagoas eu fui presidente 4 mandatos. E nessa ocasião, nesse primeiro governo do Theo Vilela, houve uma greve, nós chegamos a paralisar o HGE, apesar de eu ter votado contra, porque acho que o HGE pode ter seus problemas, mas pior é ficar sem ele. Por conta da importância social dele. Exatamente, né? E a greve se prolongou um pouco, já se passavam 3 meses e a greve não se resolvia. Finalmente, nós conseguimos dar uma solução para a greve, mas houve um momento em que nós precisávamos de uma interlocução com o governador, né? E naquela época, eu fico como Diógenes procurando com a lanterna uma pessoa que se tivesse o perfil, né, que nós queríamos e nos ajudasse naquele momento, e foi difícil. Nós, na verdade, eu pelo menos não me identifiquei com ninguém na época. E foi quando surgiu o convite da Ângela Canuto, que ia ser candidata a deputada, a senadora, aliás, perdão. Ela era minha vice-presidente na Sociedade de Medicina. E chegou um dia na reunião das sociedades, doutor Kleber, você agora vai me ajudar. Eu lhe ajudei 4 mandatos, você agora vai me ajudar. Disse, como? Claro, Ângela, você sempre me ajudou aqui. Como é que eu posso lhe ajudar? Eu vou ser candidata a senadora e quero sua ajuda. Perfeitamente. Agora me diga uma coisa, como é que você pretende ganhar uma eleição de senadora enfrentando as feras que estão aí? Aí recebi a primeira lição política na minha vida, foi de Ângela Canuto, a quem eu agradeço. E através dela, Partido Verde, na época, ela, na reunião do partido, me inscreveu, sem minha autoria, me inscreveu e me colocou candidato a deputado estadual. À noite ela levou, evidentemente, a ficha, disse, olha, assine aqui a ficha, mas você já está inscrito. Não sei se ela fez isso, né? Mas ela já estava combinado. Mas ela me disse que sim. Pronto, então, para surpresa minha, eu fiquei segundo suplente nessa eleição de deputado estadual. Pronto, foi dessa forma que a gente entrou na política. Mas nunca, jamais deixei a minha atividade médica, nem deixarei. Né? É um compromisso porque eu sei que quem está envolvido com o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que o senhor defende aqui na casa como vereador, o encara como uma missão, né? Porque o SUS que atende a grande maioria da população. A gente está falando o quê? De 87% ou 90% da população brasileira que depende do SUS? 90%. 92%, então é lá 93%. que as coisas acontecem, né? Evidentemente. E o senhor tem uma especialidade, que é a cardiologia, uma área que há poucos profissionais, pelo menos se dispondo a operar pelo SUS e continua fazendo isso. Como é que o médico traz para a política a experiência da saúde como bandeira dentro da Câmara? Não só como profissional da medicina, mas também como defensor, né? Institucionalmente falando, porque participei de conselho, de Sociedade de Medicina, então a gente vivenciou a luta política pela saúde. Né? A própria questão da valorização do ato médico, porque, por incrível que pareça, Marcos, e prezados ouvintes, a profissão de médico não era reconhecida até bem pouco tempo.
Então, nós tivemos uma luta árdua no Congresso Nacional para garantir a nossa atividade, porque na época, nada contra ninguém, mas atividades afins tinham autorização até de prescrever e de atender o seu neto, o seu filho, o seu avô, o seu pai, né? Então, a pergunta que eu lhe faria, você ficaria satisfeito de chegar num posto de saúde e uma pessoa não médica atender o seu filho? Fica estranho, né? É estranho, mas chegou a se cogitar isso aí. Então, a gente tem essa experiência política na atividade médica, né? E evidentemente que quando a gente veio para a Câmara de Vereadores, primeiro passo nosso, a gente trouxe toda essa experiência, toda essa bagagem da atividade, enfim, e também a questão política da área institucional. Então, né? Conhece tanto quem necessita do atendimento e o caminho para fazer com que ele funcione. É assim que eu estou enxergando. É exatamente assim, né? Porque nós brigamos, enquanto instituição, a gente briga por condições de trabalho. Condições de trabalho não é só para o médico. A boa condição de trabalho lhe dá um atendimento adequado. É chegar no cidadão. Que está nos ouvindo. Chegar no cidadão. O senhor falava para mim que fez um procedimento, ou pelo menos faz comumente procedimentos que, se fossem custeados de forma particular, oscilariam entre 30 a 50 mil reais ou até mais. Sim. E isso é feito gratuitamente pelo SUS. Pelo SUS, não tenha dúvida. Com a mesma técnica, com a mesma... O SUS é um programa fantástico. Quer dizer, você não tem condição nenhuma, mas você pode chegar a fazer uma cirurgia cardíaca, como você mesmo falou, Marcos, que é uma das mais delicadas que existe. Neurologia e cirurgia cardíaca são atividades de extrema importância e muito delicadas. Não que as outras não sejam, mas a gente está ligando com estruturas fininhas, com estruturas de milímetros de tamanho, né? E o não funcionamento dessas estruturas, as consequências são gravíssimas. Então, o SUS tem essa característica, ele fornece, às vezes engasga com uma bobagem, né? Uma hérnia, uma cirurgia de amígdala, a maior dificuldade, mas não é por culpa do médico e não é por culpa do oferecimento da estrutura por parte dos hospitais. É porque a gente ainda não conseguiu fazer um up-to-date dos valores que são pagos pelo SUS, né? Então, para fazer uma cirurgia de amígdala, você receber R$80, pagar R$80 ao médico, o médico vai anestesiar o seu neto, vai tirar a amígdala dele, risco de sangramento, que é uma estrutura muito vascularizada, e já aconteceu de ter que voltar para a sala de cirurgia para fazer uma correção de um sangramento, e o médico receber R$80. Então, o médico prefere ficar num consultório atendendo, fazendo a parte clínica, e não quer fazer a cirurgia. Daí a dificuldade. E por isso que a gente precisa lutar para que o SUS seja aperfeiçoado. Não pode, precisa ser revisto isso aí, né? Então não há dúvida disso. O senhor trabalha como vereador, trabalha como médico, integra a bancada do prefeito JHC e o prefeito deu início a uma estratégia diferente do atendimento que ocorre, inclusive nesse horário da noite, não é? Que está ali o corujão da saúde. O senhor teve participação nessa construção? Olha, nós na gestão passada, nós fizemos um encaminhamento via Câmara e pessoalmente levei o projeto para o secretário de saúde da época, né, mostrando que seria possível fazer o atendimento noturno, porque existia uma verba federal para fazer isso. Que já pensava isso. Já pensava isso, mas não houve interesse, né, da parte passada, nada contra. Os interesses existem, então outros interesses foram superiores a esse, mas finalmente, no momento atual, nós estamos colocando em prática, que é uma coisa excelente, porque muita gente trabalha, né? A gente tira, por exemplo, até o próprio médico, quando a gente quer fazer uma reunião de colegas, é uma dificuldade terrível durante o período diurno, né? Então, ou principalmente o profissional, porque para sair, para fazer um atendimento, tem que trazer um atestado, tem que parar de trabalhar, e às vezes os patrões não são muito
conscientes, não são muito atenciosos, né? Então, o paciente vai para o horário noturno, será atendido lá da mesma forma, com o mesmo tratamento, e isso fazendo o que a saúde tem que fazer, que é prestar o atendimento da melhor forma possível e dentro das possibilidades também. Sem custos para o município. E sem custo para o município, porque na verdade é uma verba federal. Existe o recurso. Muitas vezes a gente não sabe buscar onde está o recurso, né? Às vezes falta de interesse, enfim, mas é importante, então, esse movimento, o Corujão na Saúde, né? O senhor já teve acesso a números, se a gente já pode dizer que já superou a demanda? Eu tive, inclusive, a oportunidade, Marcos, de fazer um atendimento no Corujão da Saúde. Porque eu estava no início do Corujão da Saúde, eu fui fazer uma visita à secretária de saúde e entrava a todo instante uma pessoa, olha, não consegui não, mas ligue para fulano. Aí daqui a pouco a pessoa voltava, não consegui falar não. Ligue para cicrano. Aí voltava, ele não pode não, ele está ocupado, ele tem no seu. O que está acontecendo, hein, Célia? Que você tem? Não, porque não tem ninguém para fazer o atendimento hoje, não lembro nem qual foi, lá na parte alta da cidade. Certo. Eu estou sem ninguém para fazer. Não, seja por isso, eu vou fazer. Você vai mesmo, Kleber? Vou. E fiz o atendimento, atendi lá. E não é um número pequeno não, viu? É impressionante. Quando eu cheguei lá, tinha bastante gente, fiquei surpreso. Talvez porque era começo, quando você difunde mais, né? Então oferece um leque maior de assistência, então evidentemente que reduz o número quando é só num local. Eu assisti um filme há muitos anos, não lembro o nome, e era numa cidade do interior. E o padre que foi nomeado para a cidade jurava que a partir dele ele era a principal referência depois do prefeito na cidade. O delegado. Né? O delegado e tal. Só que na verdade as pessoas amavam o médico, né? Porque o médico dava um atendimento que garantia. Aí ele foi uma vez ao médico e disse: estão dizendo aqui que o senhor é praticamente um santo. Eu disse: não, eu faço o meu trabalho. O santo aqui, pela lógica, é o Senhor, né? Mas é uma prova de que as pessoas têm um carinho grande pelos profissionais que agem dessa maneira, porque a dor não espera, né, doutor Kleber? Quem tem dor quer atendimento. Olha, eu costumo dizer aos meus clientes que o maior patrimônio deles é a saúde. Não é o carro, não é a fazenda, não é a casa, não é o imóvel, nada. É a saúde. Uma pena que alguma parte da população só aprende isso quando sente na pele, quando perde a saúde. Aí apela para tudo quanto é santo, né, já que a gente está falando santo, e às vezes não resolve, o dinheiro não resolve, né? Então a gente faz aqui esse apelo a você: cuide da sua saúde mensalmente, trimestralmente, crie um hábito de fazer a revisão do seu bem-estar, né? Não é só fazendo exames, não é questão de exames. É atividade física, alimentação adequada, o uso continuado de medicação quando assim for colocado para você, né? A pressão alta, as pessoas acham que eu estou com pressão alta, toma um remédio, baixou a pressão, estou bom. Não. Hipertensão, diabetes, são doenças crônicas, precisam de forma contínua tomar o seu remédio. E silenciosas, né? E silenciosas, exatamente. O colesterol, toma remédio de colesterol, baixou o colesterol, para de tomar, vai subir de novo. Você tem uma deficiência no metabolismo de gordura no seu corpo. Então, tem que estar sempre, eu faço uma comparação, na sua casa, na sua cozinha, você de vez em quando põe uma soda cáustica na pia, né? Para desentupir. Para desentupir. Ou às vezes você esquece, entope, mas você sabe o que tem que fazer. Sabe o caminho. Sabe o caminho. Então, você faça isso de forma habitual. Tome o seu remédio de colesterol, que ele é soda cáustica, que vai limpar os seus vasos. Doutor Kleber, a gente quando conversou na Câmara, no seu retorno, e para você que está acompanhando esse programa... Parabéns pela caneca, viu? Gostou, né? Aqui é padrão. Muito bom gosto. Aqui é padrão. Falávamos exatamente da possibilidade de uma bandeira nova que o Dr. Kleber traz para essa casa, nesse momento em que ele assume, deixa de ser suplente, foi efetivado no cargo, porque assumiu exatamente a vaga deixada pelo colega Fábio Costa, eleito deputado federal, que é a possibilidade de um PAN, ou pelo menos uma unidade de saúde,
similar ao trabalho que o Pan Salgadinho faz. Por que o senhor faz essa defesa para que isso exista na parte alta da cidade? Isso é uma bandeira antiga. Não surgiu nessa legislatura? Não sei se você lembra, Marcos, que o Fórum, o Federal... Sim. Ali, o projeto era para ser um hospital geral. Ali era para ser o hospital geral do estado, da parte alta da cidade. Ideia fantástica. E que o governo, na ocasião, teve medo, né? Receio. A coisa era tamanha, né? Quer dizer, eu não vou conseguir dar conta, né? Dar conta disso aí. Aí, nesse momento, eu me lembrei do Dr. Ibigato. Dr. Ibigato tinha uma prática interessante. Cria-se o problema para buscar a solução. Eu nunca esqueci isso do professor Ibigato Falcão, né? Até porque ele comprou hemodinâmica para montar o nosso serviço. Mas, doutor, o senhor comprou hemodinâmica e vai colocar onde? A gente cria o problema para depois buscar a solução. Né? Então, a pessoa teve medo do problema. Já era para termos não só um PAN, mas toda uma estrutura hospitalar, uma HGE na parte alta da cidade. Então, a gente está de novo com essa luta. Nós temos estrutura física já funcionando, com espaço físico, que é o Hospital da Mulher, o Hospital do Coração, o Hospital Metropolitano, todo aquele núcleo hospitalar do Estado, certo? Mas que o Estado precisa entender que a população é que manda e que necessita. Então, não tem esse negócio de ter picuinha, porque o prefeito é de outra bandeira, ou o governo... Enfim, a gente precisa dar as mãos e fazer o que for melhor para a população de nossa cidade. Então, isso é possível? É possível. Basta ter um entendimento. Então, eu queria fazer um apelo ao nosso secretário estadual. Vou lhe fazer uma visita, vou lhe levar essa proposta, né? Independentemente do que eu possa receber, né? Mas vou levar. E vou lutar, vou tentar conscientizar a todos da importância de termos um núcleo de atendimento hospitalar na parte alta da cidade. Sabe por quê, Marcos? Porque não dá tempo. Se você tiver um mal-estar lá no Benedito Bentes, para chegar no HGE... Se for nesse horário do trânsito... Nós temos... A distância já é um inimigo. E se for no horário do pico, não tem... Nós temos uma máxima na cardiologia que diz: tempo é músculo. Coração, você sabe que é um músculo, né? Então, se a gente demora, o músculo não vai aguentar. A isquemia provocada por um infarto tem tempo específico para ser resgatado, né? São 6 horas. Mas 6 horas, até você atentar que o que você está tendo é um infarto, você às vezes levou 24 horas para descobrir que você estava tendo um infarto, né? É preciso ter um pronto atendimento para você, ao perceber que está tendo uma dor no peito diferente, né? Dirigidos para o braço ou indo para o pescoço, né? Para a mandíbula, você sente a mandíbula presa, e aquela dor no braço sistêmica, um formigamento, né? E uma dor que não para, não tem posição. Qualquer jeito que você ficar, está doendo. Diferentemente de uma dor que você sente no peito, você respira, doeu. Mas parou, não tem dor. Isso é dor muscular, diferente, tá certo? A dor do infarto é terrível. Algumas vezes a pessoa faz as necessidades na roupa, né? Porque tem um trismo, uma coisa severa. Imagina e chega a dor que sente, né? Então, por isso que eu estou colocando para vocês a importância de ter esse sistema de atendimento pronto para dar um atendimento de imediato para a população. Com essa estrutura. Doutor Kleber, eu tive a oportunidade de conhecer o ex-secretário municipal de saúde, José Tomás Nonô. Sim. E eu acompanhei a reinauguração do Pan Salgadinho. E assim como o senhor, ele, mesmo sem ser médico, mas naquela função, tendo que dar condições aos médicos, falava com muito assim, com brilho no olho do Pan Salgadinho. O que é que tem naquela estrutura que faz com que hoje ela seja tão importante para o município, ao ponto do senhor defender que uma estrutura similar exista na parte alta? Não sei se você sabe que houve também uma greve que se-parou o Pan Salgadinho. Eu me lembro de um ato que abraçaram o Pan Salgadinho, fizeram um ato político lá. Isso, participamos disso aí. O Pan Salgadinho,
foi paralisado o atendimento pelo Conselho Regional de Medicina por falta de condições de trabalho, porque até as paredes davam choque nas pessoas, né? Porque o sistema de PVC, o forro de PVC, o teto de telha colonial, os gatos passando por cima, afastavam as telhas, a chuva vinha, caía sobre o forro de PVC, o forro selava, e goteiras nas salas de atendimento, entrando também pelos condutos elétricos de ferro, porque aquela construção tem 45 anos, né? E daí a transmissão do choque elétrico nas paredes. Então, realmente não havia condição. O mobiliário todo, os aparelhos de ar-condicionado, tudo em situação lamentável. Foi paralisado pelo Conselho Regional de Medicina. Eu estava na diretoria do Conselho, fui voto contrário, dentro do mesmo raciocínio. Pior, o HGE pode ser ruim como for, mas é pior sem ele. Pan Salgadinho pode ter suas dificuldades, mas pior é fechá-lo, né? Mas, infelizmente, foi voto vencido. Resultado, criamos um movimento, Abrace o Pan Salgadinho, né? E nesse movimento a gente reuniu a sociedade civil organizada, CREA, Carajás, a Rotary Clube, na época a Telebrás, né? Enfim, fizemos um café no Palato Farol. Todo mundo se conscientizou e foi um grupo fantástico. A parte imobiliária de Maceió também, que eu me esqueci o nome do sindicato deles. Sindimóveis, não, Sindimóveis. Não, esqueci. Corretores, sindicatos corretores. Enfim, saímos dali com todo um projeto para realizar no Pan Salgadinho. A Telebrás, qual era a contribuição da Telebrás? Se nós conseguíssemos provar que o consumo de eletricidade existente naquela época, com o novo, moderno, a gente conseguisse economizar 30% da energia que era consumida, a Telebrás forneceria, existe esse programa? Existe, tanto é que aqui acho que é Eletrobras, não? Eletrobras. Então, olha, isso aí a gente tem para as indústrias, mas eu estou conseguindo, aqui exclusivamente o presidente na época, estou conseguindo isso para o Pan Salgadinho. Nós vamos fazer um estudo eletro, não sei o quê, me esqueci o termo técnico, e não havia dúvida de que a economia seria comprovada. E eles nos dariam os aparelhos elétricos, né? Geladeira, freezer, aparelhos de ar-condicionado, modernos, consumiam menos, né? Porque consumiriam menos. Rapaz, eu queria me lembrar o nome do colega engenheiro. Na época, estou com isso, me perdoe a falha, não citar vocês aqui agora. Né? Mas fizemos uma reunião no PAN, tiramos a planta do PAN, né? E o pessoal da engenharia... Cada um ia dando a contribuição. Olha um entusiasmo terrível, né? O Álvaro da Carajás nos deu... se você conseguir comprador para... São 4 blocos, A, B, C e D. Lá no... A, B, C e D não, acho que é 1, 2 e 3. Enfim, no Pan Salgadinho. Então, se eu conseguisse 3... fornecedores da telha, que tinha que ser ali telha de brasilite. Tem um padrão. Padrão, né? Brasilite de tal tamanho e tal espessura, isso fornecido pelo CREA, o estudo do CREA. Conseguimos, no Tribunal de Contas, com o nosso amigo, irmão do Ronaldo Lessa, me perdoe. Otávio Lessa. Gente, o doutor Kleber teve Covid, né? Ficou no estágio máximo de gravidade, só não foi entubado a pedido dele, inclusive, e a memória afeta. Eu também tive, às vezes dá um branco. Mas isso, lembrou, Otávio Lessa. Otávio nos deu, se você for no Pan Salgadinho e olhar o telhado, o único bloco que tem telha de fibrocimento é o bloco A. Nos foi dado pelo Tribunal de Contas. Olha só que história. Né? O Álvaro da Carajás seria o próximo que nos daria. Mas, infelizmente, nós, quando ligamos para avisar que estava chegando o caminhão do Rio Grande do Norte, que é onde é a fábrica, né? Está chegando o caminhão aí com 9.000 metros quadrados de telha,
Eu estou preocupado, porque de repente ninguém sabe o que se trata e voltar esse caminhão, terrível. Aí fomos surpreendidos com o pedido de que a gente parasse, que a partir daquele momento outras atitudes seriam tomadas, né? Vocês conseguiram chamar a atenção de quem precisava, né? Então, infelizmente, a gente não pôde continuar. Mas foi essa importância. O Pan Salgadinho, Marcos, é o segundo maior posto de atendimento da América Latina. Ainda hoje, doutor? Ainda hoje. É uma estrutura fantástica, né? Teve uma reforma boa na gestão do Rui, né? A esposa do Rui Palmeira, a parte oncológica lá, fez uma reforma belíssima, né? Espero que a esposa do nosso prefeito JHC faça uma visitinha no Pan Salgadinho, dê uma reestruturada. Poderíamos, prefeito, recompor a pequena sala de cirurgia que tem no Pan Salgadinho, para evitar que essa pessoa vá lá para o HGE, né? Que não é o lugar dela. Microcirurgias? Então, pequenas cirurgias, né? Seriam realizadas no próprio PAN. Faz o atendimento com o cirurgião e dali já faria uma pequena cirurgia. Muita coisa pode se resolver lá, né? Então eu não consegui. O senhor não está inventando a roda. Esse modelo já existe e funciona em algum lugar. Não tenha dúvida. Tem estados, tem municípios que já põem em prática isso. Colocam o SUS num nível de atendimento, inclusive de excelência, né? O senhor sabia que tem municípios no Brasil que plano de saúde não se cria? Porque o SUS dá conta conta do ECATEM. Impressionante isso, né? É possível fazer um atendimento de referência. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Isso é o meu desejo, que a gente possa, desde uma pequena hérnia de uma criança umbilical, até a cirurgia cardíaca, a cirurgia neurológica, né? Mas isso sem dificuldade nenhuma. Que a gente não passe o que está passando hoje. O paciente no HGE, isso é um problema. Antes, nós já tivemos, melhor dizendo, corrigindo o português, já tivemos a oportunidade de, quando estávamos no hospital, no consultório, nós atendíamos e internávamos o paciente. Hoje, a gente tem que mandar o paciente para o HGE. Aquele inferno. Para uma Aquilo fila. é um inferno. Não estou aqui fazendo crítica aos colegas médicos, ao pessoal da enfermagem, mas o nível, o acúmulo de pessoas ali. Você chega numa sala que, para ter 2 pessoas, 4 pessoas, normalmente pelos parâmetros convencionais do próprio Ministério da Saúde, então ali tem acumulados, amontoados, muitas vezes 10 pessoas, onde deveria ter 2. Com os acompanhantes, você está esquecendo dos acompanhantes. E às vezes até os acompanhantes, né? Passando a noite numa cadeira. Passando a noite, e não é uma noite, não são 2, não são 3. Tem pacientes ali que têm 2 meses aguardando. Eu recentemente recebi, eu digo recentemente, mas todos os dias eles nos pedem, não só a mim, mas acho que a todos os vereadores, recebem esse tipo de pedido, me ajude. Estou há 2 meses esperando uma cirurgia ortopédica. Doutor Kleber, estou aqui esperando um cateterismo. E não tem. Doutor Kleber Costa, do PL, volta para a Câmara com essas bandeiras. Claro, outros encontros como esse deverão ocorrer, que ele espera, claro, avançar nessas bandeiras. A gente torce para que isso ocorra. Conversa boa, né? Eu falei para o senhor que era rápido, né? Nos encontraremos na próxima oportunidade. Até lá, doutor Kleber. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Para você que está acompanhando, vai compartilhando esse link aí do YouTube, também na TV aberta e, claro, convidando mais pessoas para acompanhar o nosso Câmara de Debate. Até lá.